Amém. Deus abençoa. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus nós estamos aqui de novo, né? Irmão Zacarias, aí, né, irmão Zacarias? Graças a Deus. Aqui tem uns pedidos aqui, deixa eu pegar aqui. E também aqui tem um convite aqui da irmã Sara, do irmão e o irmão Alexandre. É o aniversário da criancinha que está fazendo 1 ano, sabe, o Miguel. Então eles estão convidando a igreja toda para ir nesse aniversário no dia 18/10. Agora, nesse mês agora. O sítio é Ibrahim Almeida dos Algodoeiros, 150, Parque Ipiranga, Betim. Eu creio que ali mais ou menos perto do... aqui vai ficar lá, Marcelo vai colocar lá. Mas eu creio que ali perto de onde aquela vez que o pastor Joel veio, eu creio que o sítio ali pertinho, sabe? Então ela está convidando toda a igreja para ir, tá? Vai ter um culto, ela quer que eu prego lá das 18 horas, então se Deus quiser, nós vamos estar lá. Está na vontade de Deus. Se Deus nos dá vida até lá, nós estaremos lá, né? Aqui também tem... eu peço oração pelos 25 anos de casados do irmão Kepler e a irmã Sirlene. E aí depois, no final aqui, eu vou chamar o irmão Kepler e a irmã Sirlene aqui no final do culto. Aí nós vamos orar por eles aqui. E aí vamos continuar orando pelos irmãos, né? Os irmãos Divino, irmão Daniel está aqui, irmão Geraldo Castro também está aqui, mas eles estão precisando, né? E nós vamos continuar orando por eles. Irmã Sebastiana, ela não veio aqui hoje, e também o pastor Joel. Então, vamos continuar orando. E outros mais que a gente não está lembrando o nome aqui, nós vamos continuar orando e pedindo a Deus para ajudar essas pessoas que estão doentes e a que Deus possa abençoar, porque são doenças, às vezes, complicadas, né? Complicadas. Mas para Deus não existe nada impossível para Ele, né? Então, eu estou vendo o irmão Paulo, depois eu quero falar com o irmão, viu, irmão Paulo? Depois do final do culto. Então, nós vamos aproveitar o nosso tempo e vamos ler a Bíblia, né? Hoje, todo o assunto que a gente começa a falar, às vezes a gente só começa e não vai nem no meio, né? Hoje nós vamos falar, o título A rejeição da palavra sempre acontece por não valorizar a palavra do dia. Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos ler então em Deuteronômio, capítulo 30, do verso 11 até o verso 16. Nós vamos ler as duas escrituras que estão aqui primeiro, depois de Romanos 10, dos 5 a 10, porque é uma escritura ligada à outra. Então, nós vamos ler as duas de uma vez. Então, primeiro essa aqui. Deuteronômio 30, a partir do verso 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nula traga e nula faça ouvir para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar para dizeres: quem passará por nós da além do mar para que nula traga e nula faça ouvir para que o façamos? Porque essa palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para o fazeres. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal.
Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos teus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Então vamos lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 10, a partir do verso 5. Porque às vezes a própria Escritura às vezes a gente talvez não entende, né, no Velho Testamento. Agora aqui, no Novo Testamento, você já vai entender por quê. Porque aqui vai explicar a Escritura que nós lemos. Romanos 10, a partir do verso 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja que a própria Escritura já está explicando tudo. Aqui tem uma peça de roupa, nós vamos... mais pedido? Oração, o irmão Silvano e irmã Lenise está muito gripado, então eles não estão aqui, né? Ah, tá, nós vamos orar também por isso aqui. E esse pedido de oração, essa peça de roupa aqui, irmã Euzi, e nós vamos aproveitar e já orar por essa peça de roupa. É uma irmã também que tem uma fé que eu quero ter também, tá? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez, diante da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, essa palavra santa e verdadeira, meu Deus, e aqui nós estamos diante dela, Senhor, pedindo ao Senhor, Pai, que tem compaixão de nós, de cada um de nós, Pai. Não só os que estão aqui, Senhor, mas aqueles que não puderam vir, Senhor. E aqueles irmãos que estão ao redor do mundo, aonde estiver um filho do Senhor, Pai, que crê em Tua palavra, nós pedimos do Senhor, Pai. Meu Deus, fica e chega até estas pessoas, Senhor, que a nossa voz não consegue chegar, Pai. E ajuda, Pai, porque nós cremos que nós somos um corpo do Senhor, Pai. Meu Deus, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece todos. Assim nós pedimos, Pai, ajuda para que nós possamos, através do mesmo Espírito, ser preparado para aquele grande dia do qual todos querem estar, Pai, que é a transformação dos corpos. Ajuda nós, meu Deus, a estar seguro que nós fazemos parte desse corpo e que nós estamos aqui para obedecer a Tua palavra, Pai. Meu Deus, tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados, tira toda incredulidade. O maior pecado é a incredulidade, é não crer na Tua palavra. Senhor, mas tira isso de todos os Teus filhos, Pai, para que nós possamos estar seguros que a Tua palavra é vida para nós. E aqui nós estamos diante dessa palavra tão viva quanto ela foi no passado para aquelas gerações passadas, Senhor.
Meu Deus, ajuda a viver a tua palavra. Ajuda os teus filhos, dá a eles ânimo e coragem para vencer a si mesmo. Coragem para vencer a nós mesmos, Senhor. Meu Deus, porque o Senhor já venceu o inimigo. Agora o maior inimigo que nós temos é nós mesmos, Senhor. Ajuda a vencer esse inimigo cada dia, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, aqui está esse pedido de oração, Pai, na minha mão, Senhor. Meu Deus, nós já citamos o nome dos irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ajuda esses irmãos, tanto os que estão aqui, Senhor, quanto os que não estão, Pai, estão em casa, estão em algum lugar, mas que o Senhor possa ajudar cada um deles, tirando toda a enfermidade, meu Deus, libertando eles dessas doenças tão ruins. Meu Deus, só o Senhor, através do sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, Pai, possa limpar, Pai, o sangue de cada um, Pai. Tirar toda doença, todo mal, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, aqui está essa peça de roupa, Senhor. Meu Deus, que a irmã Elzi trouxe aqui, Pai. Senhor, eu coloco a mão sobre essa peça de roupa. Meu Deus, crendo, Senhor, que como ela trouxe, é porque ela crê que essa pessoa vai usar essa peça de roupa e vai ser libertada de qualquer espírito, Pai. Qualquer mal, qualquer doença, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, através do teu sangue, unge essa peça de roupa, através do teu Espírito, Pai, meu Deus, que está aqui conosco nesta hora, Pai, para que ela chegue a essa pessoa, Pai, e que ela receba a cura, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Eu peço, Senhor, que use de misericórdia para comigo, Senhor, para trazer essa mensagem como ela é, sem tirar e nem acrescentar nada. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aqui eu vou deixar essa peça de roupa. Vou deixar aqui, depois a irmã pega aqui comigo depois, tá? Ou com o diácono. Eu anotei muitas escrituras e muitas mensagens aqui. Algumas das mensagens, talvez o irmão Silas não vai conseguir passar para os irmãos, porque o site lá dos crentes da Bíblia eu acho que não tá funcionando esses dias, então talvez ele não vai dar para passar algumas das mensagens aí, sabe? Mas eu tenho, lendo a palavra, lendo a mensagem, porque na verdade que aqui eu anoto muitas coisas aqui, porque a gente que fica meditando na palavra, lembrando da nossa situação, né, aqui hoje, né, e lembrando daqueles que viveram há algumas centenas de anos atrás, tiveram a oportunidade como nós temos hoje, eles tiveram como nós temos agora. Cada mensagem eu quero ler mensagem aqui para provar como é que, deixa eu ler um outro, o Salmo 119, que também está ligado a esse assunto. Salmos, não precisa dos irmãos abrir não, tá? Salmos 119, aqui no verso 89 até 91, está escrito assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. É aí o que nós temos que entender isso aqui, ó. Essa palavra, ela permanece no céu, desde que ele determinou a palavra, e ela vem sendo transmitida através dos seus profetas na terra. Toda vez que tem uma geração na terra, parte daquela palavra que está no céu desce.
E por isso que nós temos que entender o que o profeta diz. Essa Bíblia, em tudo que nós temos, a mensagem não é um livro do homem, é um livro de Deus. É Ele mesmo, transmitindo através de seus profetas a sua palavra. Então, por isso, eu vou terminar de ler. Por isso que nós entendemos que todo homem que vem, não estou falando todo homem, não, estou falando todo homem profeta, tá? Todo profeta que vem na terra, todo livro dele, ele tem que escrever os seus atos ou os seus erros, as suas falhas. Porque se fosse o livro do homem, ele não escreveria as suas falhas, mas é um livro de Deus, e Deus sempre quer que ele, aquele homem, para provar que só Deus não erra, Deus permite que as falhas do homem fiquem escritas. Porque é um livro de Deus, é Deus que determina aquilo que já está escrito no céu, então desce e aquele homem escreve aquela parte que estava lá, e aquele homem que escreveu, os erros dele ficam escritos também. Para provar que esse livro é Deus falando, e não o homem. Então, deixa eu continuar lendo aqui. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Tudo obedece a Deus, tudo. Como o profeta mesmo disse, em que está segura essa terra? Ele disse, nada, pela palavra de Deus ela está segura, ela está dentro d'água, mas está segura aí. Deus construiu uma porção de terra entre águas e águas, e essa porção está aí, tá? Porque foi Deus, pela palavra, criou essa terra. Sabe? Então, o que nós precisamos entender é isso. E então, aí, tudo, eu até coloquei aqui, ó, todos os tipos, testemunhos, sofrimentos que eles passaram, tudo aponta para Cristo. Tudo que aconteceu dentro desse período de vida que morre. Desde o Jardim do Éden para cá. Desde os primeiros erros de Adão para cá. Tudo estava ligado, por isso nós podemos ler uma outra escritura aqui, Timóteo 2, 1 Timóteo 2, deixa eu ler para os irmãos ver uma coisa, porque nós vamos começar a falar desde lá de Adão. 1 Timóteo, capítulo 2, aqui, está escrito assim, ó, 2, a partir do verso 11, isso mesmo, de 11 a 15, está escrito assim, ó, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Agora escute bem aqui, é o 13 que eu quero que os irmãos entendam. Porque primeiro foi formado Adão, não a criação, da parte que ele foi formado de Gênesis 2 para cá. A Bíblia não erra, a Bíblia está certíssima. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão não foi enganado. Aí eu vou explicar por que ele não foi enganado. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, e se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. O homem, Adão, não foi enganado, mas a mulher foi enganada. E é por isso que veio a sentença para ela, que ela foi enganada nesse ponto aqui. Mas Adão não, Adão sabia que aquilo estava acontecendo. Mas ele não deixaria a sua mulher, porque ele preferia morrer com ela do que deixá-la. Mas por quê? Porque era um tipo de Cristo.
Cristo, depois que é o segundo Adão, veio, mesmo que nós, na situação que nós estamos, ele preferiu morrer no nosso lugar para nos levar à vida novamente do que nos deixar. Então, todos os tipos, todas as coisas que aconteceram, foi exatamente para provar que Cristo é a palavra, sendo manifestada o tempo todo. Então, desde lá que começou desse jeito. Adão não foi enganado. Ele sabia que se ele fizesse aquilo, ele ia morrer. Mas ele preferiu aquilo, porque aquilo não era ele apenas sozinho, era Deus já colocando em ordem a sua palavra para funcionar na terra. Por isso que Adão e Jesus é o segundo Adão. Quer dizer, todos morrem em Adão, mas em Cristo todos são vivificados. Está vendo? Porque ele é o segundo Adão. Quem morreu em Adão, Cristo levanta ele. Mas por que ele aceitou a igreja na situação que está? Porque Adão aceitou também Eva na situação que estava. Cristo também me aceitou você na situação que você estava, que nós estamos. Mas ele me aceitou você. Sabe? Então, por isso que aí você tem que, eu e você, nós temos que dar graças a Deus, por Ele ter nos aceitado, na situação que nós estamos. Porque tem gente, às vezes as pessoas começam a fazer o seguinte: mas eu não dou conta. Quem é que dá conta? Quantas pessoas que vão embora porque não deu conta? Agora, só que essas pessoas não entenderam nada sobre a palavra. Que quem entende a palavra sabe que nós viemos a Ele porque nós não damos conta. Então é por isso que nós aceitamos a Ele, porque Ele já deu conta por nós. Agora, nós estamos aqui para obedecer até o ponto que nós damos conta. Se não damos conta no resto, Ele já deu conta por aquilo. Ele já pagou o preço. Nós não devemos mais nada. Nós já pregamos muito, falando sobre que quando Ele deu aquele brado ali, está consumado. Então tudo que nós devíamos já foi pago. Naquela hora que Ele falou aquilo. Está consumado. Quer dizer, eu paguei tudo. Ninguém deve nada. Agora nós devemos aceitar. Aceitar, que nós estamos aqui para isso, para aceitar aquilo que Ele fez. Então, o que nós temos que entender é isso. E daqui um pouquinho nós vamos chegar ao ponto que eu quero mostrar para os irmãos. Porque, irmãos, o engano às vezes é uma coisa, principalmente no sentido espiritual, o Satanás sabe enganar. Ele sabe enganar com a própria palavra. Ele não usa outra coisa a não ser a própria palavra para enganar as pessoas. Aonde Satanás já escreveu alguma coisa? Ele nunca escreveu nada. E quantos bilhões de pessoas que ele já enganou e está enganando com essa Bíblia? Vamos dizer aqui, que ele está enganando ainda. Então, a gente tem que entender isso, que cada era, cada geração que surge, Deus tem uma parte da palavra para revelar esse povo. E é por isso que Satanás engana as pessoas com o que já passou ou então com o que virá. O eleito conhece Jesus Cristo hoje. É hoje. Por isso que a própria Bíblia mesmo fala, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas veja aqui, agora deixa eu ler, aqui tem mais outras escrituras aqui para mim ler. Eu quero ler aqui no livro de, eu creio que é Hebreus mesmo, deixa eu ler Hebreus aqui, Hebreus 4.
do verso 1 a 6. Não precisa dos irmãos abrir não, tá? Eu vou ler aqui para os irmãos ver uma coisa. Escute bem aqui, ó. 4, de 1 a 6, que está escrito assim, ó. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Viu aqui? Ó, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porque não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, aqui, quero que vocês entendam, porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Está vendo? Se Deus descansou aquele dia, mas veja que no Velho Testamento, guardar aquele dia não entrava no repouso, porque o repouso é Cristo. Amém. E quando o próprio Cristo chegou, eles rejeitaram, que era o verdadeiro repouso. Você vê como que a pessoa é enganada com a Bíblia na mão. Estava com a própria Escritura na mão, e quando a revelação verdadeira de salvação deles chegaram, eles rejeitaram. Hoje a nossa salvação está baseada aqui, ó. Aqui, ó. E por isso que nesse livro aqui, você vai ver, é o livro que Deus escreveu, mas as falhas de William Branham estão aqui também. Mas Deus não falha. Deus não falha, tá? Deus nunca deixou um homem, profeta, vir na terra, escrever a palavra dele e sem que ele escrevesse os seus erros também. Não tem jeito, tá? Nós temos que entender essas coisas. Então disse aqui, ó: e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Viu o quê? Não entraram por causa da desobediência. Está vendo? Então, o caso ali, Deus descansou o sétimo dia, mas por quê? Porque ele descansou aquele sétimo dia, porque ele já tinha criado todas as coisas. Ele foi descansar, porque ele tinha terminado a obra dele. Está vendo? Mas aí entra esse período de Adão para cá, que ele não descansou dessa obra. Jesus, quando estava na terra, ele falou isso. Meu pai, quando eles, está vendo, aqueles religiosos que estavam com a Bíblia na mão naquele dia, eles eram guardador do dia, de sábado. Aí chegaram e Jesus curou uma pessoa no sábado, ele disse: olha, tem 6 dias, mas ele falou: 6 dias eu já trabalhei. Eu criei o mundo em 6 dias, em 6.000 anos, eu já trabalhei esse tempo, agora esse é meu. O sábado é meu. Quer dizer, tem 6 dias para trabalhar, por que vai curar no sábado? Ele disse: mas esse dia é meu, agora eu estou aqui para cumprir ele. E vocês devem aceitar ele, porque se vocês, como ele podia dizer, se vocês me aceitar agora, vocês estão aceitando esse dia. Eu sou o Senhor do sábado. Está vendo? E quando falava desse jeito, a ira deles aumentava mais, porque eles estavam achando que Jesus estava errado. Hoje o mundo religioso acha que a mensagem está errada, não, está certo. A mensagem está certa para quem está certo. A mensagem está certa para quem crê certo. Para quem não crê, está errado. Mas para quem crê, está certo.
Por isso que nós estamos aqui, para entender realmente o que Deus fala. Porque às vezes a pessoa fala, o William Branham falou isso. Não, não foi o William Branham que falou, Deus falou. Às vezes nós falamos o livro de Daniel, não é o livro de Daniel, é o livro de Deus que Daniel escreveu. O Espírito Santo em Daniel escreveu o livro. Não existe livro de homem. Todo livro da Bíblia é Deus. É Deus falando. Não tem nada como as pessoas pensam, não. Tudo é Deus. Tudo isso é expressão de Cristo na terra. Jesus é a própria palavra que estava lá e começa a manifestar desde Adão até chegar o final, até chegar o milênio. Ele é a palavra. Sabe? Depois do milênio, depois que acabar essa vida, que nós entrarmos na outra vida, essa palavra também, ela para. Porque a palavra, ela só pode funcionar enquanto tiver vida humana que precisa de perdão. Quando o rapto acontecer, que as pessoas que vão no rapto não precisam de mais perdão, porque vai perdoados. Já creu na palavra que foi manifestada na terra, porque a palavra era para ser manifestada, a palavra que estava no céu era para ser manifestada na terra. E eu creio que ainda tem mais escritura aqui para mim ler. Deixa eu ler aqui. Eu vou ler 1 Pedro aqui do 1. 1 Pedro 1, 18 a 20. Só para a gente ir entendendo melhor a palavra de Deus, o que realmente acontece aqui na terra. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 7 a 12, que está escrito assim, 7 a 12. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Eu vou ler até o 12, só para vocês entenderem aqui essa escritura aqui, ó, até o 12. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente aos profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Está vendo aqui? O Espírito de Cristo já estava naqueles profetas do Velho Testamento. Esse Espírito é a palavra que estava lá no céu, que ia ser manifestada. E essa palavra é Cristo. Essa palavra é Ele mesmo. Para salvar as pessoas desde o Velho Testamento. Então cada geração recebeu uma parte da palavra. E aquela parte que quem obedeceu aquela parte era salvo. Mesmo os sacrifícios de ovelhas e bodes, quem não podia oferecer uma ovelha, oferecia um pombinho, uma rolinha, mas se ele fazia aquilo com fé, naquilo que Deus tinha determinado, ele era salvo por causa daquela rolinha que ele oferecia. E quando Jesus veio, que ressuscitou, os santos do Velho Testamento ressuscitaram, mesmo crendo num sacrifício de uma rolinha que ele fez. Porque ele cria que Deus estava naquilo. Então, deixa eu continuar no verso 11 aqui. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que ele havia de seguir. Até o sofrimento que eles passaram estava mostrando que ele viria e ia completar aquilo.
E aquilo era para Deus, para nossa salvação, aquilo diante de Deus era uma coisa que vamos dizer assim, era um prazer que Deus tinha de morrer no nosso lugar para nos salvar. Sabendo que não havia ninguém que podia fazer aquilo. Sabe? Por isso que quando ele chegou aqui na terra, ele não precisou de ninguém ajudar ele. Ele foi sozinho. Sozinho ele pisou o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Era uma ira sendo derramada sobre ele. Mas ele suportou aquela ira por amor a mim e a você. Então, vamos mais aqui. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, o que nós temos que entender isso, tudo o que acontece na terra, para nós que entendemos a palavra de Deus, nós não podemos levar em conta, por exemplo, muitas pessoas às vezes sofrem ou saem ou deixam a verdade por causa de uma coisinha. E quando nós devemos suportar as coisas. É claro, isso aqui estou mostrando o seguinte, quando a gente está na igreja, quando a gente vem na igreja, todos nós viemos na igreja, nós viemos aqui para ouvir Deus falar e levar aquilo no coração. E não ver defeito em Deus, porque Deus é a palavra. Você pode ver defeito em mim, mas não vê defeito na palavra. Você leva aquela palavra, mesmo que você talvez não entendeu, mas leva aquilo, faça como os discípulos fez. Não importava aquelas coisas que Jesus falava, que eles também não entenderam. Quem não comer da minha carne, nem beber do meu sangue. Eles não entenderam aquilo, mas eles sabiam que Jesus não estava falando nada errado. Eles ficaram. E porque eles ficaram, a eles foi revelado o resto da palavra. Os demais foram embora, porque logo que ouviu aquilo, falaram, não, ninguém pode suportar isso, mas os eleitos suportou. Você está vendo como a diferença? A diferença é essa, o eleito suporta. O eleito suporta, porque o eleito sabe que Deus não falha. Já pensou se eu tivesse junto com Pedro, quando Jesus falou, que Pedro falou, Senhor, o Senhor não pode fazer isso, quer dizer, o Senhor não pode ir na cruz, mas como não pode? O Senhor não pode fazer isso? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Já pensou uma coisa dessa? Mas Pedro suportou aquilo, porque sabia que o que Jesus estava falando estava certo. Ele tinha que descobrir que estava certo. Primeiro, ele, no falar, ele não sabia. Porque ele estava andando com Jesus, mas ele não tinha certeza da salvação. A salvação dependia da cruz. A salvação de Pedro, a minha, as suas, dependia da cruz. Como é que Pedro não queria que Jesus fosse na cruz? Mas não era Pedro, era o diabo que estava trabalhando em Pedro, tentando tirar aquele trajeto. Mas Deus não deixa passar nada. Deus corta o diabo de qualquer maneira. Ele pode cortar o diabo. Ele pode cortar o diabo em mim se eu falar alguma coisa errada. Ele corta o diabo. Ele corta em qualquer um que ele quiser. E eu e você que tem que entender. Se eu levasse uma chibatada dessa, eu tinha que calar. Sabia que é Deus que está falando. Então o que a gente vê é que toda vez que Deus envia a palavra, nós levamos chibatada e nós temos que ficar calados. Vamos esperar o resultado daquilo, de toda a palavra. Porque no final a gente vai entender que Deus está certo e nós estamos errados. É isso que nós temos que entender, sabe? Então todas as coisas que a gente vê,
Por exemplo, eu estou vendo outra escritura aqui, deixa eu ler aqui, de novo em Deuteronômio, só para os irmãos verem uma coisa, Deuteronômio 32 aqui, ó. Veja aqui, 32, a partir de 47 a 51, 47 a 51, escute bem aqui, ó. Moisés escreveu, agora não era Moisés escrevendo, era Deus escrevendo através de Moisés. Era Deus expressando a sua palavra através de Moisés. Então escute bem aqui a expressão. Agora, Deuteronômio 32, verso 47 a 51. 47. Porque essa palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides a possuir. Isso é Deus falando através de Moisés, né? Ide a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abraim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei os filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te aos teus povos, como Arão teu irmão morreu no monte de Ur, se recolheu aos seus pais. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos, falando com Moisés. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela na terra que darei os filhos de Israel. Ele, Deus, guiando o povo através da palavra, através de Moisés, mas disse: olha, porque você prevaricou, você não vai entrar nela. E quem estava escrevendo? Não era Deus através de Moisés? Agora, se o livro fosse de Moisés, você acha que ele ia escrever os erros dele? De jeito nenhum. Mas é Deus que escreve a sua palavra. Ele traz a sua palavra através dos profetas e mostra a verdade dele e mostra o erro do homem, para provar que só Deus não erra. Só Deus não erra. E por isso que em Apocalipse capítulo 1 ali, você nota que Jesus é a fiel testemunha. Nunca errou. Ele era profeta também. Ele foi profeta na terra. Deus foi profeta. E ele foi profeta dos profetas. Vocês notaram que eu posso até voltar a ler aqui, numa parte que eu li aqui, eu creio que foi quinta-feira, não sei, mas eu posso só citar um pedacinho dessa parte aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui, ó, aqui nessa mensagem. Deixa eu procurar aqui, ó. 52 da mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra. Então, essa palavra aqui é Cristo revelado. Cristo é revelado em sua própria palavra. Cristo. Está vendo? Então, olha aqui. Então a Bíblia é a completa revelação de Jesus Cristo. Ela foi escrita por profetas, Hebreus 1:1. Está vendo aqui? E havendo Deus falado muitas vezes aos pais pelos profetas, e a nós falou nos últimos dias pelo seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Que era os profetas, todos eles colocados junto. Eles estava nele. Amém. E tudo que você é, e tudo que eu sou está nele. Amém. Palavras, testemunho da palavra, tudo está nele. Ele é a palavra. A gente tem que entender
E é por isso que nós não podemos deixar de entender o que Deus está fazendo hoje. Entender o que Ele fez. Alguém já foi salvo pelo que foi feito, mas nós não vamos ser salvos rejeitando o que Deus está fazendo e pensando, mas eu creio na Bíblia. Ué, o diabo crê e até estremece, os demônios também creem e até estremece, mas não é salvo. Você já viu algum demônio salvo? E crê na Bíblia até estremece. Mas o diabo não crê na verdade revelada do dia. O que nós temos que entender é isso. Por que Caim não creu naquele momento? Mesmo Deus descendo do céu e falando com ele, Caim, faz igual ao seu irmão que eu vou te perdoar. E eu te aceito se você fizer. E por que ele não fez? Está vendo? Não adianta, se não é eleito para o dia, nunca é eleito para outro dia. Se você vive hoje, você não é eleito para amanhã, para ontem, nem é para amanhã. Você é eleito hoje. Ou então você não é, então eu não sou. Ou é ou não é. Se eu sou eleito, eu vou aceitar a mensagem da hora, do dia, a manifestação da palavra como ela é. E não tentar inventar ou pensar como as pessoas pensam assim. Às vezes o profeta diz, o Cristo ressuscitado está aqui. Aí todo mundo fala, mas eu também creio que Cristo ressuscitou. Mas ele não está falando sobre aquilo. Ele está falando hoje. Você tem que entender o que é ressuscitado hoje. Não amanhã, ontem. Não aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. É o que está acontecendo hoje. Saber o que é Cristo ressuscitado hoje. E é por isso que nós o eleito não vai no rapto, exatamente porque ele vai procurar entender o que significa isso. E as mensagens estão cheias destas revelações. Sabe? E às vezes nós lemos, mas nós queremos entender, mas do jeito que o mundo entende. Não, o mundo religioso entende outra coisa. Os eleitos entendem diferente. Os eleitos sabem o que o mensageiro está falando. Os religiosos não sabem, mas o eleito sabe. Porque o eleito está conectado com o mesmo mensageiro. Quando Deus escreveu a sua palavra no céu, toda vez que vinha um mensageiro, tinha um grupo que vinha com aquele mensageiro. Quando ele escreveu essa mensagem que chama 7 trovões, tinha um grupo de pessoas junto com o mensageiro, para reconhecer a mensagem da hora. Vocês notam como que é como Deus faz as coisas? Quando chegou nos nossos dias, no Novo Testamento, dias que eu falo assim no Novo Testamento, como é que Deus faz as coisas? Quando Jesus estava aqui na terra, Ele próprio revelou os selos, que estava escrito aqui na Bíblia. Ele lá revelou em São Mateus 24. Ele revelou o que nós lemos aqui, mas não revelou o que ficou lá em cima. Quando ele vem como um anjo forte, ele revela o que estava lá em cima. E aí, está aqui. Para nós saber o que significa a palavra do anjo forte. Essa é a parte que ficou, porque o livro era escrito por dentro e por fora. E ele era aquele grande selo, como nós lemos em Jeremias 32. O profeta diz, por que aquele homem colocou aqueles documentos em um vaso de barro? Porque aquilo era um tipo. Porque Jesus foi um vaso de barro aqui, porque Deus fez ele através de petróleo, luz cósmica e tudo mais, para colocar o selo dentro dele. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ali, é claro que ele já era o próprio Deus, mas ele já tinha revelado a parte de fora. Ele revelou em São Mateus 24. A parte que nós lemos, todo mundo lê. Mas só que a parte que estava por dentro do livro, ele deixou para revelar no final.
E é por isso que nós temos que entender o que significa ressurreição hoje. Porque quando ele estava na terra, ele falou sobre isso. Assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. E essa vinda do Filho do Homem é uma ressurreição. É uma ressurreição. Você já notou, por exemplo, a mensagem, a restauração da árvore noiva? Você já leu aquela mensagem? Ele falando sobre os 3 dias, aqueles 3 dias, ele comparando como aqueles dias que Jesus ficou na cruz do Calvário, depois de morto, depois que ele saiu da cruz. Porque todo mundo nós temos que entender o seguinte, irmão, lá, Israel, eles, até hoje, eles vivem, os dias deles é como Deus criou o mundo, e foi a tarde e a manhã, está vendo? Então, a sexta-feira deles lá, Jesus, por exemplo, aquele sofrimento dele, começou quinta-feira, 18 horas para frente. Porque quinta-feira lá para Israel já é o dia sexto. Aí começou aquele sofrimento, a noite toda, vai para um canto, vai para outro, de quinta para sexta. Chegou de manhã, resolveu, ia para um canto e outro. 9 horas ele foi para a cruz, 3 horas foi tirado da cruz, antes de 6 horas ele já estava no túmulo. Porque 18 horas de sexta-feira já era sábado, eles não podiam trabalhar mais. Vocês notaram como é que Deus faz as coisas e dá tudo certinho, tudo certinho. De 9 às 3, foi 6 horas que ele ficou. Quer dizer, significava que os 6.000 anos que houve pessoas vindo, e ele sendo a palavra revelada, e ali estava ele, sendo toda a palavra, sendo todos os profetas, sendo até o profeta dessa era hoje, sendo a mensagem hoje, ele era tudo. E por isso que ela foi expressada hoje, porque ela não podia ficar lá no céu, ela tinha que descer. Porque salvação depende da palavra de Deus na terra. Eu e você tem que ouvir o que Deus está fazendo e saber que a palavra sangrou na cruz do Calvário. E quando a palavra sangrou, a mensagem sangrou também, porque essa faz parte do Calvário. Essa mensagem faz parte. Então essa palavra que sangrou na cruz do Calvário, e é por isso que ela me salva, ela salva vocês. Tudo fazia parte dele. A mensagem, por isso que você não tem negócio, a Bíblia e a mensagem, não, a Bíblia e a mensagem não, a mensagem não é uma segunda pessoa, não. A palavra, a mensagem hoje é Deus em ação. Ela não é um segundo plano ou segunda pessoa. Ela é a pessoa de Deus hoje. Ela é Jesus hoje. Para me salvar, para salvar vocês. E eu creio que vocês estão entendendo, né? Creio que vocês estão entendendo realmente o que é. Por isso que eu comecei a falar sobre a mensagem, que eu citei o nome dela aqui agora. Então ele mostra exatamente isso. Aquele tempo que Jesus ficou morto. E depois ele disse... aquilo era uma comparação das eras, era uma comparação principalmente de Lutero para cá, porque nós temos que entender isso. Agora eu creio que vocês vão entender mais um pouco. Lutero era como na sexta-feira, como no sábado ainda, ele estava na forma de morto. Todo mundo, até os próprios discípulos saíram de tristeza, falar, mas a gente pensava, como aqueles de Emaús, a gente pensava que ele pensava, né? Quer dizer, os planos deles parece que ele fala assim, acabou para nós, mas não tinha acabado não, sabe? Eles estavam pensando, mas quando estava pensando, Jesus aparece no meio deles.
E Jesus apareceu na forma de um homem diferente. E começou a andar com eles. E ainda mostrar para eles, falar, olha, não é pensar não. É como se falasse com eles assim, olha, começou desde Moisés. É como se, eu sou a revelação de tudo que eu estou falando com vocês. E eles não entenderam durante todas as eras. Aquele dia eram as eras todas. Porque Maria Madalena tinha encontrado com ele na manhã, já ressuscitado, já provando que ele, aquele Jesus que ressuscitou lá de manhã, ressuscitou agora também. No tempo da tarde haverá luz. No tempo da tarde haverá luz. Mas ali você vê que aquilo, por isso que o profeta, eu estou com a mensagem aqui. Durante aquela caminhada, o dia inteiro, era todas as eras. Jesus estava como filho de Deus, mas estava como no sentido, não como nós vimos aqui. Ele estava nessa forma, como Lutero, na forma de morto ainda, o povo não estava entendendo, sabe? Depois vem João Wesley, depois vem os pentecostais com o rumor. Você viu que quando Jesus estava para ressuscitar, houve um rumor? Olha, alguém falou, olha, já ressuscitou. Outros não criam, outros, sabe como? Foi um rumor, não foi? A era pentecostal foi um rumor. A mensagem é ele ressuscitado. Amém. Por isso que os dons é um rumor. Mas às vezes eles ficaram só com o rumor, mas não aceitou ele ressuscitado. Ele está aqui. Ele está aqui, ressuscitado, sabe? Então, por isso que quando eles foi andando, e Jesus explicando para eles, explicando o dia inteiro, quando estava chegando, aquilo era um tipo, para nós, quando estava chegando à tarde, ele fez que ia embora, mas eles falaram, Senhor, fica conosco, já é tarde, já está ficando tarde, fica conosco aqui. E quando foi no tempo da tarde que eles entraram dentro de casa, você sabe por que eles descobriram que era ele? Porque ele fez algo que ele tinha feito antes da ressurreição. Você sabe por que nós descobrimos que ele está aqui? Porque o que ele fez através de William Branham, ele fez aquilo antes da ressurreição. Amém. Provando que ele está aqui ressuscitado. Então, o que eu falo com os irmãos é isso. Você não crê que era o William Branham, não. O William Branham era um homem, mas é Cristo que estava fazendo aquilo. Porque ele prometeu fazer isso na sua ressurreição. Quando ele ressuscitasse novamente, sabe? Ele ressuscitou, Maria Madalena já tinha conhecido ele. Mas aqueles que andaram com ele durante as eras, não. Mas quando chegou no tempo da tarde, havia uma manifestação diferente. E quando aquilo aconteceu, aquele caminho que eles gastaram um dia, deve ter gastado 1 hora para chegar. E falar, nós vimos ele já ressuscitou. Amém. Você já viu ele nesse dia? Amém. Ele já ressuscitou. Amém. Ele está no nosso meio. Amém. Fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele estava antes da ressurreição. E é por isso que ele curou os enfermos, ele revelou o segredo do coração, que ele não fez aquilo depois que ele ressuscitou. Ele fez aquilo antes de ressuscitar. Ele curou os enfermos e tu és Pedro, quer dizer, revelando o segredo do coração, tu és Pedro. Seu pai chama Jonas. Tá? Vamos ver, deixa eu ver aqui. Aqui tem alguma coisa também que pode mostrar isso também. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu vou encontrar aqui algo aqui que pode mostrar para os irmãos isso aqui, essa parte que eu estou falando aqui. Vamos aqui, né? Deixa eu ver se é essa mensagem aqui mesmo. Deixa eu ver se é aqui mesmo, tá? Eu creio que essa mensagem aqui, prova de sua ressurreição. Como eu lembrei, eu já vou lá na última parte dela aqui, prova da sua ressurreição, 200 e
298, eu creio que é aqui mesmo, 298. Escute bem aqui. Você já viu aquela fotografia da luz? Perguntando à mulher. Nós estamos vendo aí, né? Ela aqui, né? Aquilo é exatamente o que te faz sentir dessa maneira. Ele estava uma mulher diante dele, né? Estou em outro mundo agora. Pense bem. Estou em outro mundo agora. Porque não era o William Branham que estava vendo aquela mulher do jeito que ela... Porque, na verdade, que tinha uma pessoa na frente dele, às vezes, a pessoa chegava na frente dele, mas para revelar, era algo que tinha acontecido no passado. Então, não era o William Branham que via aquilo, não. Era o Deus que estava trabalhando com o William Branham, que estava vendo aquilo. É esse mesmo Deus que está aqui. Então, vamos lá. Estou em outro mundo agora. Eu posso te ver simplesmente alguém de pé diante de mim, e você sabe que é um sentimento amável e doce e humilde. Este é o Senhor Jesus que ressuscitou dos mortos. Ele retornou para a vida, Espírito, Deus. E agora Ele está aqui conosco até o fim do mundo. Ele está conosco. Aí, ó, a revelação. Você é uma cristã, você é uma crente, e você não está aqui de pé por si mesma. Você está aqui por causa de um homem, e este homem é seu marido. E este homem tem uma hérnia. E outra coisa, eu o vejo e ele está bebendo em um bar. Eu o vejo. Agora, você acha que é o William Branham que estava vendo o homem lá no bar? É Deus. E quem estava falando aqui não era o William Branham, é Deus falando. Entenda o que é Deus. Isso não era o William Branham que estava falando. É Deus falando através do seu canal. Tá? Então diz aqui. E outra coisa, eu o vejo e ele está bebendo em um bar. Ele é um alcoólatra, ele bebe, e você veio para que ele seja liberto. Está certo? Agora você sabe, senhora, essas coisas estão além da mente humana. Não está certo? Aquilo tem que ser revelado por Deus. Você crê nisso agora? Você viu a coisa aqui? Isso aqui, às vezes a pessoa que não entende nada, e por isso nós como pregadores tem que desvendar esses mistérios para o povo. Às vezes a pessoa que está aqui, muitas pessoas que estavam lá nos dias de Jesus falou que ele era um adivinho. Muitas pessoas que estavam junto com o William Branham falavam que ele era estava lendo mente das pessoas, que ele era um adivinho. Não era não, era Deus que estava revelando. Está vendo? Aquela mulher, ela pôde saber, ela sabia que era Deus. Mas outros que estavam lá, estavam pensando que ele estava adivinhando. Mas Deus não é um adivinho, Deus é um Deus verdadeiro, que revela como Ele quer, e faz o que Ele quer, sabe? Então por isso que nós temos que entender, esse mesmo Deus, que prometeu que Ele viria aqui e restauraria todas as coisas, esse mesmo Deus está ressuscitado no nosso meio. Por quê? Porque ressuscitado. Tudo que veio acontecendo nas eras não era uma ressurreição. Ninguém conseguiu fazer ou revelar as coisas como William Branham conseguiu. Porque William Branham, a mensagem dele estava ligada no céu, com 7 trovões. Não estava ligada com as demais eras. Estava ligada no céu. E é por isso que quando ele revela a voz daquele anjo forte. E aquele anjo forte é Cristo. Você está vendo? Por isso que quando João, vocês notam uma coisa, quando João em Apocalipse
estava para escrever aquela voz dos 7 trovões, ele diz, e João, aonde João estava no céu. Lá está escrito. E ele estava no céu e ele ia escrever. E ouviu uma voz do céu. Aonde a voz estava? Na terra. E ouviu uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar essa trombeta, então esses mistérios será cumprido. Quer dizer, já está aqui diante de nós. Quantos anos já está aqui? Vários anos. A maioria dos que já creu já está fora. Porque creu em vão, não creu na verdade revelada como ela é. Quando chegou no Brasil aqui a mensagem, se o povo tivesse entendido a mensagem como ela é, todo mundo estava junto. Mas por não entender, praticamente quase todo mundo está separado. Você sabe, irmão, irmão Silas mesmo, um dia a gente estava até conversando, você sabe que esse grupo dessa igreja aqui, a única coisa que trocou, trocou de pastor, mas é a mesma igreja que começou. E é por isso que a maioria é mais velha. É a mesma igreja, ela nunca dividiu. Nunca, ela continua a mesma que começou lá. A mesma. Ela nunca dividiu. As pessoas que saíram dela que dividiram. Mas é a mesma, é por isso que tem muitas pessoas já bem maduros, né? Mas por quê? Porque pessoas que continuam crendo na mesma mensagem que é pregada. Não crendo em homem, mas crendo na mensagem como ela é. Pregada como ela é. E por isso nós continuamos. E Deus sabe fazer as coisas. Sabe? E nós temos que aceitar o que Deus faz. Porque Deus não faz nada errado. Tudo que Ele faz está certo. Está certo? Então, deixa eu voltar aqui ainda nessa mensagem mesmo. Nessa mesma mensagem aqui, é a prova de sua ressurreição. Deixa eu ler algo aqui que eu anotei aqui no 162, dessa mesma mensagem. Escute bem aqui, ó. 162. Mas, irmãos, Deus prometeu que quando o sol estivesse se pondo no mundo ocidental, que haveria luz novamente, tão certo como o mundo. Haveria uma luz. Não seria dia nem noite, mas seria um dia conhecido do Senhor, não? Está vendo? Agora, se você conhece o dia do Senhor, então você conhece a luz. Seria um dia conhecido do Senhor. Acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. E aqui nós estamos no tempo da tarde. Tá? E essa luz não podia brilhar junto com os dons. Os dons tinham que parar num sentido. É claro que os dons continuam. Tudo que Deus prometeu, Ele faz. Agora, Paulo pregou isso em 1 Coríntios. Quando chegassem os dons, ele diz: não adianta eu posso dar o meu corpo para ser queimado, eu posso dar a minha fortuna, sabe? Nada disso adianta. Mas quando vier o que é perfeito, que em parte será aniquilado. E aqui está o perfeito. Está a mensagem perfeita, tá? A mensagem é perfeita. Então a pessoa tem que entender o que Paulo estava escrevendo. Que chegaria uma hora que os dons tinham que ter um limite. Tinha que ter um limite. E não adiantaria continuar com os dons, mesmo que morresse. Eu posso morrer no lugar, não adianta nada. Eu posso dar tudo, não adianta. Mas quando vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado. Aqui está o que é perfeito. É Deus ressuscitado no nosso meio. Esta Bíblia é um livro oriental.
foi escrito nos costumes orientais, foi escrito original na linguagem do Oriente. O sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. E o povo oriental teve seu dia de visita na primeira ressurreição. Os judeus, está vendo? O povo oriental teve sua visita na manhã de ressurreição. Eles tiveram essa visita, né? Então vamos lá. O povo oriental teve seu dia de visita na primeira ressurreição, e o sol tem vindo através da era, e a civilização começou no Oriente, indo para o Ocidente. Logo antes do sol se pôr aqui no horizonte ocidental, haverá luz novamente. O mesmo Senhor Jesus ressurreto virá no seu mesmo poder. Se ele fez conhecido a Maria Madalena e outros no princípio, ele está se fazendo conhecido no poder de sua ressurreição no final da era. Onde? No fim do tempo. Você viu? E quem está vendo isso? Porque a mensagem é colocada à parte. A mensagem não pode ser colocada à parte. A mensagem é Deus na terra. A mensagem é Deus na terra. Por isso que nos dias de Noé só entrou 8. Porque aquela mensagem era Deus na terra. E Deus estava falando através daquele homem. Não havia ninguém mais que tinha a palavra, era só aquele homem. E a palavra daquele homem era uma arca. E a palavra daquele homem, ele podia enxergar mais longe do que qualquer um. Ele estava vendo coisas que há 2000 anos atrás ninguém tinha visto. Ele estava vendo uma chuva lá em cima. E tinha 2000 anos que nunca tinha chovido. Mas ele podia dizer, porque Deus falou com ele: Noé, fala com eles que vai chover. E ele cria em Deus. E ele pôde colocar mais 7 com ele dentro da arca. De toda aquela geração. Já pensou? 7 com ele. 100 anos de pregação. Já pensou? É isso que Deus faz. Sempre Deus fez isso. Quer dizer, chega uma hora que as pessoas estão indo de uma maneira e depois Deus faz uma coisa e faz. Malaquias 4 é difícil do povo entender. Tem muitos que saem da mensagem, não vou nem falar onde, está pregando que Malaquias 4 não existe. Já. Que aquilo chegando até fazer como os demais, fala, Jesus, não existe profeta, é Jesus. Quer dizer, negando tudo e fazendo as pessoas fazer o que quer. Mandando as mulheres cortar o cabelo, que não tem problema e tudo mais. Você está vendo? Por quê? Rejeitar Cristo é rejeitar a salvação. Rejeitar Cristo é não ir para o céu. É rejeitar o céu. E quando a pessoa faz, irmão, olha, a gente tem que fazer, por isso que nós pedimos a Deus: Senhor, não sai do nosso caminho, seja o nosso caminho, seja para a gente poder entender aonde nós temos que passar. Porque quando um grupo de pessoas começa a sair fora do caminho, por certo, daqui um pouquinho está fazendo qualquer coisa. Se o mundo durar mais, irmão, se o mundo durar muito mais, você ia ver isso dentro da própria mensagem. Não aqui, estou falando dos grupos. Fazer o que quer. Sabe? Porque é assim, já que vocês não... É como Deus pode falar, já que vocês não dão ouvido, então, faz o que quiser daqui para frente. Porque Deus é a verdade. Deus orienta, Deus fala, Deus mostra para nós. E se nós não obedecemos, o que vai acontecer? Sabe? Porque aqui, por exemplo, aqui tem uma parte aqui. Tem outra coisa aqui, irmão, deixa eu ler. Eu tenho muitas mensagens, mas talvez quinta-feira eu quero continuar pregando esse assunto. Aqui, por exemplo, na mensagem O Anjo de Deus, a mensagem do Anjo de Deus é o seguinte:
É porque o anjo de Deus foi pregado, uma foi no dia 20 de junho de 51. Essa outra aqui foi pregada em 1948. O anjo de Deus aqui, numa mesma mensagem. Mas aqui eu quero, não vou ler tudo não, mas a partir do verso 8 aqui, os irmãos vão entender uma coisa aqui, que diz aqui, ó, uma parte aqui: amigos, o anjo do Senhor me disse, se você puder fazer com que as pessoas creiam em você, agora eu lhes digo o que fazer. Quando você passar pela fila, essa noite você saia daqui apenas se alegrando, tão feliz quando você possa estar, dizendo às pessoas que você está curado. Ó, tá vendo aqui? Quer dizer, o anjo mandou ele avisar. Tá vendo? E aí que o povo mistura uma coisa com a outra. Quem está falando? Não é o William Branham. O anjo mandou avisar. O anjo mandou avisar, sabe? Dizendo às pessoas que você está curado. E você vá testificando. Os discípulos tiveram 10 dias e noites em Jerusalém, louvando constantemente a Deus, antes que o Espírito Santo caísse. Eu quero ir mais na frente aqui, só para... porque são vários parágrafos, mas aqui eu quero que os irmãos entendam aqui, ó, sobre essa pessoa aqui. Ele estava orando por uma pessoa, a uma mulher, e a mulher viu um outro homem perto dele. E ela ficou pensando, e foi e contou para o marido dela, falou: mas quando ele estava orando por mim, mas tinha um outro homem perto dele. Já pensou? E aquele outro homem era aquele anjo que... Aí deixa eu ler só mais uma partezinha aqui na frente aqui. Então diz aqui, ó. Então, ó, os olhos de... eu creio que... Vamos ver aonde eu vou começar aqui, quer ver? Então disse assim, depois que o marido dela encontrou, ele disse assim, no parágrafo 10, e os olhos dela pareciam estar em transe, quer dizer, ela foi com uma preocupação, mas será que é aquela pessoa que estava perto dele, né? Parecia estar em transe, e eu passei por ela, claro, e então saí e fui embora. Voltei de novo em alguns dias, e o marido dela estava na porta, e ele disse: irmão Branham, ele disse, algo aconteceu com minha esposa, ela está como se estivesse delirando. E eu disse: o que parece estar errado? Ele disse: bem, aqui está o que é. Disse que quando ela estava, quer dizer, quando ele estava, né, orando, quando você estava orando por ela, ela parecia estar em transe até chegar em casa. E ela me perguntou quem era aquele outro homem que desceu com você quando você orou por ela. Entendeu? Desceu outro homem com o William Branham para orar pela mulher. O William Branham só estava transmitindo a voz do outro. Vocês viram como que é a coisa? Então disse aqui, por ela. E eu disse: não havia outro homem. Disse: sim, um homem com um manto branco de cabelos escuros. Eu disse: diga isso de novo, irmão. O profeta perguntou. Ele disse de novo. E eu disse: aquele é o anjo do Senhor que apareceu. Já pensou? E eu creio que ele está aqui. Eu creio, nós cremos que ele está aqui. Amém. Aí ela disse: ora, ele estava olhando para o irmão Branham quando estava orando e disse, ele falou comigo e ele disse, agora você está procurando por cura, disse, a oração do irmão Branham será respondida, você será curada. Mas ela disse,
O irmão Branham não parece muito fraco? Está vendo? Está vendo? Olha, você vê. Aí, mas o irmão Branham não parece muito fraco? É claro, o homem, né? Porque a presença de Deus faria. Daniel ficou uma semana sem aguentar andar, por causa da presença do anjo, né? Então diz aqui, e deixa eu continuar lendo. O irmão Branham não parece muito fraco? Disse, mas ele ficará forte depois de um tempo. Assim isso me encoraja. Veja, ele ficará forte depois de um tempo. Agora a mulher nunca ouviu a história e ela o descreveu e disse que ele era um homem grande, rosto moreno, com cabelos negros pendurados até seus ombros. E ela disse, eu o vi descendo do púlpito e ela nunca tinha ouvido falar dele em sua vida. E disse, quando o irmão Branham se ajoelhou para orar por mim, então aquele homem olhou, subiu até lá e em vez de orar, ele apenas continuou olhando para o irmão Branham e disse, ele olhou para mim e disse, agora você veio para a cura e você será curada. Está vendo? E disse, agora irmão Branham não parece, e agora o irmão Branham não parece muito fraco. Disse, mas ele está forte após algum tempo. E disse, então quando eles começaram a mover a maca, ele saiu para fora comigo e foi a última vez que eu o vi. Já pensou, irmão, o que acontece na nossa era? E que a maioria dos pregadores não mostra, sabe? Fica mostrando a mensagem como se fosse algo diferente de Deus. A mensagem não é algo diferente de Deus, é Deus na terra, sabe? Por isso que a gente tem que entender o seguinte, quando podemos dizer assim, ó, Apocalipse 10 ali, não é a questão de William Branham ser um mensageiro do passado, não. E depois agora você tem que ir no anjo forte tomar a mensagem, não. Você tem que tomar a mensagem do anjo que estava do lado do anjo forte. É ele que te entrega a mensagem. É ele que estava do lado de William Branham, mas a voz saía do anjo terreno. Agora, como é que eu vou na mão do anjo forte tomar a mensagem? Sendo que a própria mensagem já é do anjo forte. Agora, se eu vou na mão do anjo forte, eu rejeito essa. Só que essa eu não vou rejeitar. Essa aqui é a mensagem do anjo forte. Ela está falando conosco. Eu gosto é claro, nós gostamos de ver, e não é eu que animo vocês, é a palavra que anima a mim e a você. Aqui uma parte, eu quero ler só, vou deixar outras aqui, mas aqui, obedeça a voz do anjo. Eu quero ler só parte B do parágrafo 9, que diz assim, não Moisés nunca realizou nenhum milagre. Foi o anjo de Deus que ia diante de Moisés. Ele era uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Você viu o quê? Aí, ela está aqui. Ó, as duas testemunhas estão conosco. Através de Moisés nós sabemos que estava lá pela a Bíblia. Mas hoje a própria ciência tirou a foto dos dois. E todos os dois é um. Sabe? Mas Deus permitiu que a ciência tirasse a foto para condenar o mundo. Porque para nós, irmão, o que necessitava era a mensagem. Se não tivesse a foto para nós aqui, tivesse a mensagem, eu ia crer do mesmo jeito. A mensagem é que vale para nós. Porque ver a foto ali, ó, o mundo está vendo.
O mundo vê. E às vezes serve até de blasfêmia. Como uma vez um pastor chegou a falar o ismo da nuvem. Está vendo? Não é ismo da nuvem. É verdade. É a verdade da nuvem. É a verdade da coluna de fogo. Mas eu quero ler só aqui para nós terminar aqui, ó. Escute bem aqui, ó. Nós vamos terminar. Obedeça a voz do anjo. Isso aqui é o que eu quero que vocês entendam, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu creio na Bíblia, eu creio isso. Não, então vamos escutar aqui. Isso aqui é o mesmo Deus que escreveu essa Bíblia toda aqui, ó. Agora escreveu essa mensagem para mim e para você. Está vendo? Quer dizer, você viu as fraquezas o próprio, a mulher vendo a fraqueza do homem, mas só que ele vai ficar forte, entendeu? Ele vai ficar forte. Vamos lá, 14 dessa mensagem. E eu quero que todos vocês, queridas pessoas que estão assentadas na audiência aí, eu quero que vocês creiam comigo de todo o seu coração. Agora recordem, esta é a única maneira pela qual eu posso te ajudar. Agora, você acha que isso é William Branham? Você tem que entender isso, não é William Branham, é Deus falando. Essa é a única maneira que eu posso salvar vocês hoje. É crendo no que está acontecendo hoje. Maneira pelo qual eu posso... Quantos creem em Deus? Vamos, vejamos as suas mãos. Quantos creem no Filho de Deus? Creem no Espírito Santo? Isso é ótimo, isso é bom. Mas agora, amigos, vocês podem crer naquilo, pois você tem que fazê-lo para ser cristãos. Você tem que crer em Deus, quer dizer, Pai, Filho, Espírito Santo, quer dizer, 3 manifestações, para que você possa ser um cristão. Mas crer naquilo ainda não te ajuda neste dom. E aí, hein? Não ajuda nesse dom. Você tem que crer que eu lhe disse a verdade. Viu? Não crê em mim como alguns creem. Não é crer em William Branham, mas crê que o anjo disse a verdade. Então diz, não crê em mim como alguns creem, mas crê que ele me enviou para esse propósito. Agora você poderia ser um cristão famoso e falhar em crer que o que eu lhe disse é a verdade. E você nunca ser capaz de colher nenhum pouquinho de benefício disso. Agora, sinto muito em ter que dizer isso, mas é a verdade. Você está vendo? Agora, irmão, você sai daqui crendo que isso é Deus falando. Não é o William Branham que está tentando me convencer, não. É o anjo tentando me convencer a crer na verdade do dia. E esse anjo é Cristo. Esse anjo é Deus. Agora, só aqui para nós terminar. Quando Jesus estava na terra, as pessoas que o mataram criam em Deus, o Pai, e eram grandes adoradores de Deus. Não é isso certo, correto? Mas ele não podia ajudá-las, porque eles não criam nele. Eu creio que vocês estão entendendo, né, irmãos? Não é isso certo? E ele disse com a sua própria boca, como credes em Deus, credes também em mim. Não é isso correto? Agora, se tem crido em Deus, o Pai, Filho, Espírito Santo, quer dizer, as 3 manifestações, eu quero que você creia que Ele me enviou aqui para orar por você. E Ele testificará se Ele tem ou não me mandado. E se Ele testifica, então você creia. E é isso que deixa a reunião na categoria que está.
Pois as pessoas creem, se elas creem que em um só coração e acordo, você verá a glória de Deus sendo manifestada no meio do seu povo. Eu lhes tenho testificado a verdade. Agora, deixa eu só ler aqui o restante. Agora é hora de nosso Pai conversar e falar. E vamos falar com Ele novamente antes de formarmos a fila de oração, se concordarem. Amém. Vamos terminar. Deus abençoa. Deus abençoa a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. O irmão Kepler e a irmã, faz favor, vem aqui que eu quero orar pelo aniversário deles. Aqui tem uns pedidos de oração. A irmã Lenice pede oração para o irmão Silvano, que está passando mal. Irmã Janaína pede oração por sua mãe, que deu AVC, acidente vascular cerebral. Irmão Nazareno pede oração por sua família, para cura e libertação. Irmã Leidmar pede oração por sua saúde e por sua família. Então aqui está esse pedido, nós vamos orar, mas cadê os irmãos? Vamos orar aqui, depois a hora que chegar aqui, aí nós oramos por eles também, no finalzinho. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqui chegou, Senhor, esses pedidos de oração. Eu já li o nome, Senhor, dos irmãos e das irmãs. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós pedimos, Pai, pela misericórdia do Senhor, visita cada um desses irmãos, dessas irmãs, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dá a eles saúde, Pai, dá a eles libertação. Ajuda essa irmã, Senhor Deus, que deu esse AVC. Meu Deus, só o Senhor é que pode transtornar, mudar, meu Deus, esse sistema, Pai. Quando chega a um ponto desse, é só pela misericórdia do Senhor. Mas que o Senhor entre em misericórdia, Pai, e faça algo por essa irmã. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e pedimos ao Senhor, Pai, que olhe por nós nesta hora. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós vamos orar, Senhor Deus, por esses irmãos, Senhor. Meu Deus, aqui está, Senhor Deus, este casal, Pai, que completou 25 anos de casado, Pai. Meu Deus, eu peço, Senhor, que abençoe a vida deles, Pai. E ajuda eles também, os seus filhos, suas filhas, Pai. Netos, Senhor. Meu Deus, genro, Pai. Meu Deus, que faz parte da família agora, Senhor. Ajuda eles, Pai, para que o Senhor possa trabalhar na vida deles todos os dias. Ajudar eles em todo momento da vida, Senhor. Dando saúde, Pai, e dando algo para que eles possam viver tranquilos, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Deus te abençoa também, amém. Deus abençoa a todos, irmãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Santa Ceia, domingo que vem, tá, irmãos? Deus quiser, nós vamos estar aqui, na Santa Ceia do Senhor.